Queridos, eu queria convidar você a abrir comigo no no Evangelho de João. Capítulo 3. Versículo a partir do 1 ao 7. Aqui, Jesus recebe a visita de um fariseu. A palavra nos fala que ele era um dos principais. Ou seja, ele era um religioso da época de Jesus. E agora nós vamos ler o que aconteceu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Amém? Aqui, Jesus estava falando algo meio, vamos dizer assim, para ele, meio estranho, né? Meio sobrenatural. Porque ele era um homem religioso, ou então ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a religião. Mas ele começou a ver alguém que era diferente. Alguém que não era fariseu, alguém que andava por aí, alguém que era acompanhado por 12 homens, mas alguém que tinha algo diferente. Alguém que quando falava, a palavra fala que a graça extravasava dos lábios dele. Era alguém que impactava pessoas. Era alguém que fazia diferença na vida das pessoas. Era alguém que, como ele mesmo diz, eu vejo que o que você faz só pode vir da parte de Deus. Era alguém que via um cego, mendigo, na beira de um caminho, e que gritando: tem misericórdia de mim, e parava. Enquanto todo mundo mandava esse cego ficar quieto no lugar dele, porque não tinha esperança, porque era um mendigo, esse homem parava e falava: traz ele aqui. E aí esse homem, que Nicodemos estava conversando, perguntava para esse cego: o que você quer que eu te faça? Ele poderia simplesmente, esse homem, chegar e já sabendo: traga ele aqui, pá, seja curado, mais um. Não, esse homem era diferente. Esse homem olhava no olho, no caso, no olho de um cego, que nem tinha, e falava: o que você quer que eu faça? E ele fala: eu quero ver. E aquele olho se abria. E aí aquele olho poderia contemplar um olhar, que quem já viu o olhar de Jesus, né? Não quer mais nada dessa presença. Então esse religioso foi até Jesus. E o que ele escuta? Porque ele foi lá querendo saber um monte de regra, né? O que precisa fazer? Eu vejo, né? Será que eu preciso orar 10 horas por dia, jejuar 5 vezes por semana? Será que eu preciso obedecer os mandamentos? Eles tinham, além dos mandamentos lá do Pentateuco, os fariseus criaram um monte de outros
regras para proteger os mandamentos, né? Então, ele foi lá esperando isso, mais um monte de regra, porque é o que a religião faz. Mas ali Jesus falou uma coisa diferente para ele. Você tem que nascer de novo. Aí ele não entendeu, né? Nascer de novo? Como assim? Porventura eu posso voltar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus fala, não, 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 não. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso eu te digo, importa nascer de novo. Mas o que tem isso a ver com a gente hoje? Isso tem tudo a ver com a gente hoje. Porque o que Deus tem para nós é uma vida de relacionamento com Ele. É uma vida onde o Espírito vem habitar em nós e nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós entramos para uma outra vida. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. É o Espírito que revela essas coisas. Essas coisas que aparentemente parecem um pouco sem sentido, né? Sem sentido. Porque o que Jesus disse? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascer da carne? Nascer da carne é o nosso nascimento, né? A minha netinha, a segunda netinha, agora nasceu. Tem uns 15 dias. E ela nasceu da carne, né? Foi gerada no ventre da minha filha e ela nasceu. E ela, na carne dela, ela traz algumas coisas. Ela traz os 5 sentidos, né? A carne dela sente cheiro, vê, escuta, tem tato. Faltou? Paladar. Isso tem a ver com a carne. Todos nós temos isso. Isso vem no nosso nascer da carne. Juntamente com esse nascer da carne, a gente vem a nossa alma, né? O que seria a nossa alma? É o nosso temperamento, são os nossos sentimentos. É ali onde que são as nossas vontades, o nosso intelecto. É ali que acontece os traumas. Isso é marcado na nossa alma. Hoje, né, se fala muito de depressão. Isso tudo é doenças da alma. Que até afetam o físico, mas elas nascem da alma. De angústias, de dores, de medos. Né? Tem a ver, como eu disse, a nossa alma tem a ver com as nossas emoções. Mas existe uma outra parte, que é o nosso espírito. Em 1 Tessalonicenses, só para a gente ver que realmente eu não estou falando que vai falar assim, nossa, mas por quê? Alma e espírito é a mesma coisa. Não, pela palavra não é a mesma coisa. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5, 23. Isso é só para... Eu nem precisava ler, mas eu quero que você saiba que o que eu estou falando... 5:23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o Espírito, em letra minúscula, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que aqui o apóstolo Paulo está falando? Olha, existe um espírito, uma alma e um corpo em vocês. E o que eu oro é para que todos eles, né, sejam encontrados íntegros. Por isso que eu gosto muito da área de cura e libertação, de cura emocional. Porque a nossa alma, ela traz tanto sofrimento, tantas dores, e ela precisa da cura. E uma cura que
Desculpa eu falar, até ajuda, mas não vai ser Rivotril, diazepam, essas coisas que vai curar a sua alma. Ela só vai colocar um band-aid em cima de uma ferida muito profunda. Mas nós temos um Deus que Ele é poderoso para entrar e para realmente curar. Então, mas eu estou falando aqui o quê? Que a própria palavra fala que nós somos corpo, alma e espírito. Mas aqui a gente viu Jesus falando, importa que você nasça do espírito, porque o que é da carne é carne. Todo mundo que está aqui já nasceu. Graças a Deus, se está aqui é porque nasceu, né? E não morreu, ainda está aqui. Mas e o nascer do espírito? É isso que faz toda a diferença, porque ele tinha perguntado, como que eu posso ver o reino de Deus? Como que eu posso acessar as coisas de Deus? Através da religião? Através do pode, não pode? Não. Jesus falou para assim, não, através do meu espírito. Você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo, ele só vem pelo Espírito Santo. Ele só vem por a gente entender que nós estamos mortos, separados de Deus na nossa natureza. Nós éramos, por natureza, como diz a palavra, filhos da ira. Como eu disse aqui no começo, há 32 anos atrás, eu andava, eu sentia, eu cheirava, mas eu estava morta. Porque o meu espírito estava separado de Deus. Porque a palavra diz, o salário do pecado é a morte. E morte não é só isso que a gente entende como morte. Morte, a palavra morte significa separação de Deus. Então eu estava separada de Deus. Mas eu sabia que existia algo. Eu sabia que tinha mais. Eu tinha um vazio dentro de mim, né? Que graças a Deus, é como eu disse. Hoje, eu não sei, não poderia dizer que eu tinha uma depressão, mas era um vazio muito grande, era uma tristeza, sem motivo. Eu olhava para a minha vida, estava tudo bem. Eu estava casada com o homem da minha vida, que hoje nós fazemos 41 anos de namoro. Gente, é até ruim falar isso, né? Que os novinhos falam assim, misericórdia. Essa é velha, 41 anos de namoro, não é nem de idade. Nós começamos a namorar com 5 anos, né? Mas mesmo assim a gente estaria velho, né? Mas então, eu tinha tudo, eu já estava formada. Eu já tinha tudo que eu precisava. Eu já tinha um apartamento, a gente já tinha um apartamento. Porque antes de eu ter esse encontro com Jesus, eu botava a minha alegria, a minha felicidade em achar em conquistar alguma coisa. E isso é normal. Então era assim, eu tinha esse vazio no meu coração. Aí eu falava assim, quando eu casar, vai passar. Porque daí eu vou estar casando. Casei. 2 meses, cadê o vazio de volta? Não. Aí eu era recém-formada, né? E eu não estava trabalhando. Falei, não, preciso trabalhar. Arrumei o emprego. Passou um pouquinho, estava vazia de novo. Não. Então, se eu montar o meu consultório, aí sim, aí eu vou estar bem. Deus né? Ainda sem conhecer a Deus, Ele me permitiu comprar e montar o consultório e começar a trabalhar. E isso não me preencheu. Aí eu tinha sido concursada, eu tinha feito um concurso para entrar na prefeitura, e eu estava trabalhando num serviço em Jacareí, meio ruim, a prefeitura era muito melhor, e eu fiquei desesperada, porque eu achava que o que eu precisava era entrar, ser chamada. Fui chamada. Foi uma alegria. Durou muito pouco tempo. Sabe por quê? Porque isso satisfaz a nossa alma, mas não preenche o nosso espírito. O nosso espírito clama por Deus.
E isso eu falo para você agora. Se você está se sentindo desanimado, vazio, frustrado, é o teu espírito que está desesperado por ser cheio da presença de Deus mais uma vez. Amém? Mais uma vez para aqueles que já foram cheios. Muitas vezes a gente sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. A gente sabe o que é ter o Espírito Santo transbordando dentro de nós. A gente sabe o que é falar quando você está cheio do Espírito Santo. A diferença que faz na vida da sua família, na vida de outras pessoas. Mas vamos lá. Então, o que Jesus falou para esse fariseu? Olha, você precisa nascer de novo. Né? Porque ele queria ver o reino de Deus. E o reino de Deus é algo que Jesus nos ensinou a pedir. A oração do Pai Nosso, que é um modelo, não é uma reza, né? Porque você precisa entender o que você está pedindo. Essa oração modelo era Jesus já ensinando a gente a ter um relacionamento com Deus, com o Pai. É chegar para... Né? Jesus falou assim, quando vocês forem orar, vocês cheguem para o Pai e falem assim, Pai nosso, que estás no céu. Deus habita no alto sublime trono do céu. Aí, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. O que Jesus estava ensinando? A gente a pedir, venha o teu reino, venha o teu reino. E o reino de Deus não é religião, o reino de Deus não é denominação A, B ou C. O reino de Deus é o próprio Espírito Santo agindo e habitando em nós, amém? Vocês estão muito quietos. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é conexão. Que venha o reino de Deus. Eu conhecia um Deus. Por que eu fui atraída por esse Deus? Porque eu conhecia um Deus. Mas era um Deus que estava sentado lá. Era um Deus distante. Era um Deus que se eu passasse qualquer perrengue, palavra feia, né? Mas qualquer necessidade. Tem alguém lá que é todo poderoso, que está sentado lá. E eu me aproximava dele. Mas, para falar a verdade, eu nem gostava de Deus. Porque, para mim, Deus, o Pai, né, eu não chamava ele de Pai, eu chamava ele de Deus. Eu falava assim, que Deus é esse que vê tanto sofrimento nessa terra e não faz nada? Mas eu gostava de Jesus. Porque de Jesus eu achava que o cara era legal. Coitadinho, não entendi. Eu falo coitadinho porque era a visão que eu tinha dele. Nossa, ele veio, nasceu numa manjedoura, simples o cara, né? Cresceu, foi criado como carpinteiro ali, ajudando o pai. De repente, né? Ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele começou a fazer milagre. Aí, coitadinho, ele morreu, né? Mataram Jesus. Mataram Jesus, não. Ninguém matou Jesus. A palavra nos fala pelos evangelhos que ele se entregou. Muitas vezes tentaram matar Jesus e a palavra diz assim, não era chegada a hora. Era o plano, existia um plano. Eu não vou falar sobre esse plano hoje. Mas existia um plano para que realmente os céus pudessem habitar na terra. E Jesus morreu naquela cruz. Então eu vou resumir, vamos lá. Eu estou saindo aqui, graças a Deus que eu estou saindo daqui, porque hoje aqui realmente, nas minhas anotações, não tinha muita coisa, não. Jesus queria e precisava vir habitar em nós. Mas para ele habitar em nós, alguém que realmente está vivo. Nós celebramos há poucos dias atrás o quê? Os cristãos, pelo menos, celebram, né? A Páscoa. E o que nós celebramos na Páscoa? A ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, porque a morte não pôde detê-lo. Isso aí é uma outra história, mas é a coisa mais linda, porque faz parte do plano.
Isso tem começo, meio e fim. Isso é o plano perfeito de um Pai amoroso, que veio para nos dar vida e vida em abundância. E lindo nome que Mateus e Thaís escolheram para Zoe. Porque Zoe significa exatamente esse tipo de vida. A vida completa de Deus. A vida abundante de Deus. Porque vida, todo mundo tem vida. Vida, aquele drogado que você vai encontrar no farol, ele tem vida. Mas ele tem vida abundante? Ele tem essa vida que traz como herança a cura, a restauração, a provisão. E como eu estava falando para vocês, o que há 32 anos atrás me impactou foi conhecer um Deus que não era lá. Era um Deus que eu fui. O que aconteceu? Eu fui convidada. Eu quis ver um testemunho, né? Não fui nem convidada, porque eu fui numa igreja porque eu queria ver um testemunho de um médico, que era um testemunho sobrenatural, porque eu tinha um anseio pelo sobrenatural, mas sem entender o que significava isso. E nesse dia, um médico, e eu falei, Deus sabe como que tudo que ele faz, né? Porque se eu tivesse entrado na igreja e de repente o pastor tivesse falando as coisas que o médico falou, eu ia falar assim, ele está vendendo o peixe dele. Se fosse um padre, eu ia falar assim, está querendo empurrar a religião. Se fosse um pai de santo, não. Né? Não era uma pessoa, vamos dizer, leiga, era um médico. E esse médico começou a falar o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele morreu, ressuscitou. Começou a ter umas experiências que Jesus falava com ele. Até aí eu falei, uau, que é isso? Né? Jesus fala com ele. Não bastasse isso, Jesus começou a falar com ele naquela hora. E ele começou a falar assim, porque Jesus está me falando que tem uma pessoa aqui que está com dor no ombro esquerdo. Jesus vai curar. Porque tem uma pessoa aqui que está com dor no joelho direito. Jesus vai curar. Aí eu sou uma pessoa cética. Assim, que história é essa? Né? E eu sou muito desconfiada. Eu falo assim, eu acho que isso tudo é armação, né? Mas eu pensava assim, o que esse médico ganha de sair de Brasília, que era a cidade dele, vir para cá, falar que Jesus mudou a vida dele, que Jesus fala com ele, e está falando que Jesus está falando com ele agora. E eu, nesse dia, ninguém me conhecia naquela igreja. Foi só eu, Marcelo e a minha irmã Luciana. Nós três, né, Lu? Eu tinha asma, eu sofria de asma desde criança. Tinha crises fortíssimas de asma, a ponto de ser internada. E de 8 anos daquela data, eu tinha que tomar remédio toda noite, porque se eu não tomasse, eu acordava com falta de ar. E naquele dia eu falei para Jesus, ninguém me conhece aqui. Mas se é Jesus mesmo que está falando, por que... Mas aí meio questionando, né? Por que não fala de mim? E eu usei uma frase. Eu sofro tanto, há tanto tempo com isso. Resumindo, gente. De repente, aquele médico, né? E o médico continuou. Não, Jesus está me falando que tem uma família aqui que deixou... E o médico não era da cidade, né? Então ele não conhecia ninguém da igreja também. Tem uma família aqui que deixou o filho epilético em casa, mas Jesus, no tempo dele, vai curar. Ele falou assim, não, isso é muito sério. Jesus não pode ficar fazendo essas promessas, né? Assim, esse homem não pode ficar usando o nome de Jesus para fazer umas promessas dessa para a pessoa. Mas aí, naquele dia, o que aconteceu? O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Porque, ao mesmo tempo que eu tinha dúvida, eu falava assim, ele tem algo. Ele vive algo que eu não vivo. Eu quero aquilo que ele tem. E naquela hora, ele falou assim, eu vou orar pelas pessoas. E não falou de mim. Eu virei e falei assim, pensei, ou Jesus não está nem aí comigo, ou ele é um charlatão.
Só tinha essas duas opções, né? E aí, de repente, ele para, ele fala assim, Jesus também está me falando que tem uma certa jovem. Na época eu era jovem, tá, gente? Agora eu tenho 41 anos de namoro, mas eu tinha 23 anos de idade. Tem uma certa jovem que sofre de asma há vários anos e Jesus vai curar. Amém? E nesse dia eu senti como se fosse um poder. Eu não sabia o que era, mas era o Espírito Santo, assim, o poder do Espírito Santo. Só que eu não fui curada nesse dia. E nesse dia, esse médico falou assim, sabe o que você precisa para que você tenha isso que eu tenho? Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E aí eu pensei, você precisa disso mesmo? Quem quer entregar a vida para Jesus? Isso deve ser bom, né? Mal não vai fazer. E nesse dia, eu entreguei minha vida para Jesus na igreja. E nesse dia, eu senti como a cura. Só que eu era muito ligada à nova era. E eu cria muito no poder do pensamento. Não que isso não tenha um fundamento até bíblico. Mas não é por aí. Não é a força do meu pensamento. E eu só sei o seguinte, que nesse dia eu tive tanta certeza que eu estava curada, ou seja, meu pensamento acreditou tanto nisso, que eu cheguei em casa, não tomei o remédio e acordei com falta de ar. Só que a partir daí, em 15 dias, eu fui perseguida por Jesus. Foi a coisa mais linda. Mas resumindo, porque eu não quero só aqui contar o que Jesus fez na minha vida, eu quero falar mais ainda um pouco. Aí, depois de 15 dias, eu comecei a experimentar um Deus pessoal. O mesmo Deus que aquele médico experimentava. Porque no dia que eu entreguei... chegou um dia, 15 dias depois, eu estava terminando de ler um livro, eu fechei o livro, desci do ônibus, eu estava num ônibus, e uma voz, eu ouvi, tem uma carta para você. O mesmo Deus, que eu não entendia, que falava com aquele médico, esse mesmo Deus falou para mim, que tinha uma carta para mim. E essa carta, eu falo assim, ela foi a resposta para um pedido de uma pessoa que não conhecia Deus, mas queria uma prova de Deus. Eu falei para Jesus, falei assim, Jesus, se isso tudo que eu estou vivendo é verdade, se tudo que o médico falou, isso tudo, eu quero uma prova. E quando eu falei isso, foi a hora que ele falou, tem uma carta para você. E eu almoçava na casa dos meus pais nessa época, eu cheguei e tinha uma carta para mim. E essa carta falava exatamente o que o médico falou. Falava de uma amizade. Falava que era um rapaz. Então, detalhe, eu tenho que contar isso para ver a profundidade da coisa. Era um rapaz que tinha estudado, feito odontologia comigo. E odontologia você conhece quase todo mundo, porque você era tempo integral. Mas ele era uma das poucas pessoas que eu não sabia. Eu não sabia nada da vida dele. Não sabia onde ele morava. Quando que eu peguei a carta, eu falei assim, Porto Ferreira? Nossa, o Renato mandando uma carta para mim? Estranho, deve ser convite de casamento. Mas a hora que eu abri a carta, num banheiro, porque eu fui lavar as mãos para almoçar, a carta falava, eu quero te apresentar um grande amigo. Ele veio aqui no mundo cheio de tristeza, de dor, mas ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse amigo se chama Jesus. E nesse dia, naquele dia na igreja, eu aceitei porque estavam me oferecendo. É a mesma coisa se eu tirar uma bala agora e falar assim, Dai, você quer uma bala? Você fala assim, eu aceito. Você estava precisando da bala? Não. Mas eu te ofereci, você achou que vai ser legal, você aceitou. E eu aceitei Jesus naquele dia porque eu achei que ela é legal. Naquele banheiro, eu vi que eu precisava dele e ele precisava de mim. E naquele banheiro, algo aconteceu. Eu até contei tudo isso para chegar naquilo que eu quero falar, que ali naquele banheiro, eu nasci de novo. Se cumpriu isso que nós lemos, que Jesus falou para Nicodemos. Porque naquele dia,
Eu nasci do Espírito, o meu espírito que estava separado de Deus por causa dos meus pecados. Eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. E nesse dia, algo aconteceu. Queridos, o vazio foi preenchido. Naquele banheiro, eu pedi 2 coisas para Deus. Eu quero saber a verdade. E eu quero sentir a paz que essas pessoas que eu ouvia diz que sente, que tinha entregue a vida para Jesus. A paz foi algo, a partir daquele dia, algo aconteceu em mim, que eu sei que foi o Espírito Santo habitando em mim. O vazio acabou, a certeza de que eu não estava mais sozinha. Você tem essa certeza, querido? De que você não está sozinho? Se você não tem, são 2 coisas. Ou você ainda não teve um encontro com Jesus, você não entregou sua vida para Jesus. E não estou falando de entregar a vida para a religião, não. É para um Deus. Ou você está tão longe dele, que você já se enquadra naquilo que a palavra diz, não entristeça o Espírito Santo, pelo qual você foi selado. Não apague o Espírito Santo. Porque esse Espírito veio habitar em nós, em todos aqueles que creem. Essa é a aliança. Eu nele, ele em mim. Tem uma até música, que foi cantada na sala de oração linda. Esse é o pacto. Então, é para a gente pensar. Eu quero que você agora pense. Pense sobre a presença de Deus na sua vida. Isso nem estava na minha... Mas você tem sentido a presença de Deus? Quando eu digo sentir a presença de Deus, não é uma outra coisinha, não. É você saber que você está carregando algo. Se você não tem sentido, essa manhã o Espírito Santo está te chamando. Volta. Se voltares, eu acho lindo esse texto. Volta para mim. Volta para mim. Volta para mim. Sabe o que acontece? A maioria de nós, a gente teve esse encontro com Jesus. A gente sabe que foi selado pelo Espírito. Em Romanos 8 diz, que nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Aqueles que tiveram esse encontro sabem que o Espírito Santo habita em nós. Mas se você tem sentido esse vazio de novo, é porque há mais. Há mais. Há mais. Há mais. Há uma presença que quer inundar a nossa vida. Há uma presença que quer nos dirigir. Esse é o Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse, lá em João 14. Eu não vou abrir, tá, gente? Porque eu nem sei quanto tempo estou ministrando. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo para ser o ajudador, o paracletos, é a palavra no grego, que significa o ajudador, que significa o consolador, que significa aquele que nos vai ensinar todas as coisas. Queridos, nós temos um Deus que prometeu que vai ensinar todas as coisas. Salmo 32, 8, se não me engano, diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei pelo caminho que deves seguir, e sobre a minha vista te darei conselhos. O próprio Deus quer ensinar a gente, e a gente vive dando cabeçada, vive desesperado, porque a gente parou de ouvir essa voz. Essa voz que falava com o médico, essa voz que começou a falar comigo, que muitas vezes eu sinto essa voz falando comigo, mas muitas vezes essa voz some. Mas não porque ele some, porque eu deixo de buscá-lo, porque eu deixo de entrar na presença, porque eu deixo de buscar ser cheia do Espírito Santo, porque a palavra diz, existe um caminho de você ser cheio, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. E essa voz, ela está disponível para nós. Amém? Se você não tem mais ouvido essa voz, tem algo errado.
Existem tempos e estações na nossa vida. A gente não pode falar também, está tudo errado, né? Porque existem tempos e estações. Deus não é um Deus de tempo e estação? Verão é totalmente diferente de inverno, primavera, de outono. Então, há tempos e tempos. Mas nunca podemos esquecer que a promessa é que se nós estivermos ligados na videira, que é Jesus, a seiva vai fluir. E nós vamos poder fazer todas as coisas. Porque ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E isso foi o que Pedro, para a gente... Estou quase encerrando, tá? Está mais ou menos? Dá. Então, vamos lá. Queria que você abrisse em Atos 3. Eu vou contar a história, tá, gente? Se alguém estiver anotando, é Atos 3, de 1 a 8. Porque senão eu vou me demorar lendo. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro, juntamente com João. Eles estavam indo para adorar a Deus no templo, e de repente eles veem um coxo. A palavra conta que esse coxo, um aleijado, vamos dizer assim, fazia 38, não, 38 é outro. Fazia muitos anos, desde nascença. A palavra usa, por isso que eu gosto de ler, gente. Que desde nascença ele era coxo, paralítico, aleijado. E ele era colocado todos os dias na porta daquele templo para esmolar. Porque as pessoas passavam lá e ele falava, alguém vai ter um dozinho de mim, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, né? E um belo dia, depois de que Pedro e João foram selados pelo Espírito, depois de que Pedro e João foram cheios do Espírito Santo, que para mim é outra experiência, mas isso é outra coisa. Eles estavam andando ali e viram aquele coxo. E o coxo olhou para eles como esperando, me dá uma esmola. E aqueles dois homens, eles não tinham dinheiro também não. Porque eles eram pescadores, né? E depois nem pescadores eram mais. Eles estavam desempregados, né? Estava desempregado sem o Jesus, o mestre dele, que eles andavam junto. Mas aqueles dois homens pararam e falaram para ele assim, olha para nós, olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas o que eu tenho eu dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a palavra nos conta que aquele homem pulou e começou a saltar e glorificar a Deus. Alguém que era aleijado desde nascença. E você pensa, mas isso é uma história da Bíblia. Alguns viram, né? Nós mandamos para algum. Isso está acontecendo, queridos. Né? Estava conversando com a Dora, né, sobre um pastor, o Hernani Santos. Ele tem sido usado nisso. Eu conheço. Não é alguém que eu ouvi falar. Não, eu conheço. Nós já sentamos várias vezes, né? Ele é de Curitiba, e várias vezes que a gente vai para Curitiba, a gente sentou, conversou com ele. Sei quem ele é, sei do caráter dele. E ele tem sido usado. Agora, ele foi no sul da Argentina. E eu não sei se são cidades diferentes, mas 2 crianças que nunca tinham andado, elas voltaram a andar. Voltaram a andar. E isso está filmado. E como eu disse, eu conheço esse pastor. Porque quando a gente não conhece, você fala assim, nossa, armação, né? E talvez até exista isso, gente. Por isso que religião é perigoso. Vida com Deus é maravilhoso. Isso continua acontecendo. Esse Deus continua falando. Esse Deus continua agindo. E é por isso que eu estou falando, começou... Eu sempre tive, né? Eu tenho os jargões aqui na igreja, né? Eu sou a pastora do quê? Tudo é espiritual. Porque realmente tudo é espiritual. Isso que a gente vive aqui é passageiro. Vai no velório. Veja uma pessoa
morta. Você sabe diferenciar uma pessoa morta de uma pessoa dormindo. Pelo menos eu sei. Alguém não sabe diferenciar? Sabe por quê? Porque algo foi embora dali. Isso é visível. Você olha ali, você até, né? Vamos falar de pessoas que você não conhece. Assim, não tem tanto contato. Você parece uma pessoa de cera. Parece um boneco. Porque a vida é o espírito, e o espírito daquela pessoa já foi. Então, isso é mais real, tudo é espiritual. E eles entenderam isso. E eu já estou terminando, mas eu quero que você comece a ansiar. Se você deixou de ter sede por esses encontros, se você deixou de ter sede, está na hora da gente buscar. E eu quero te convidar. Sabe por que eu estou falando isso? Olha, eu não sou disso. Eu não sou de falar muito da minha vida, né? Meu marido conta dos testemunhos. Eu não conto, eu gosto de pregar a palavra. Mas hoje eu estou sentindo de falar muito de mim. Mas eu quero falar. Eu comecei a me acostumar com a familiaridade com Jesus. E para mim tá bom, né? Deus me ama, Deus tem cuidado da minha família, Deus tem abençoado essa igreja, mas há mais. E se você sabe que há mais, se você quer mais, a gente precisa buscar. O Espírito Santo está começando a falar. Você precisa de testemunho novo. Sabia? A gente precisa de testemunho novo. Se você pega, tem alguns pastores também, tipo o Todd White. O cara é uma máquina de testemunho. Porque ele sai para almoçar, por exemplo, vou sair daqui, vou almoçar. A hora que eu chego lá no restaurante, o Espírito Santo fala para ele assim, porque ele está assim. Está vendo aquela pessoa? Ela está com um problema na casa dela. Aí ele fala assim, vem cá, meu querido. Jesus está me falando que você está com um problema na sua casa. A pessoa, ele é assim. Não é de vez em quando. É todo dia. Tudo bem, é o chamado dele. Mas por que não? Se isso está no teu coração, por que não eu? Por que eu não vou ser como Charles Finney? Que a própria unção na vida dele, ele não precisava falar. As pessoas começavam a chorar, se arrependendo dos pecados. Por causa dele? Ele não perdoa pecado, mas por causa de quem ele carregava. E ele morreu, mas o Espírito não. Amém? O Espírito está aqui. O Espírito está procurando encher novas vidas, novas pessoas. Eu vou contar rapidinho alguns testemunhos. E aí nós vamos encerrar. Testemunhos velhos, viu, gente? Não, tem testemunho novo também, gente. Hoje não teve, mas domingo passado eu estava aqui no meio do louvor, de repente o Espírito Santo só falou para mim assim, vai até ir tal irmã, dá um abraço nela. Não mandou eu falar nada para ela. A hora que eu cheguei e comecei a abraçar a irmã, o Espírito Santo começou a falar. E aí é mais lindo ainda, né? Porque você sabe que é o Espírito Santo. Terminou, ela chorou, né? Porque Deus falou com ela, ela falou assim, eu estava aqui no meu lugar, pedindo, Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Mas eu quero que o Senhor fale. Às vezes a gente precisa que parece que alguém venha e seja usado. Então foi domingo. Mas tem alguns que são mais... Teve um que é assim, sentei, eu ia trabalhar de ônibus, sentei do lado de uma moça grávida. Tipo, 7 meses, aquele barrigão. E o Espírito Santo começou a falar para mim assim, fala para ela que ela não está sozinha. E eu... como que eu vou, né? Quando eu falo assim, gente, olha, é até estranho, né? Porque a gente está falando assim, fala como se ficasse ouvindo vozes. Isso é uma outra vez que a gente precisa conversar. Como que você sabe que o Espírito Santo está falando com você? Né? É o testemunho interior. Mas no caso, eu que estava ali no meu lugar, a última coisa que eu queria era conversar com alguém. Você começa a ouvir,
fala para a pessoa que ela não está sozinha. Daí eu comecei a brigar com o Espírito Santo. Falei, não vou falar. Não. Aí você sabe que é Deus. Porque você mesmo não queria fazer? Falei, como que eu vou chegar para ela do nada? Porque eu sou tímida, tá, gente? Vocês podem parecer que não, mas eu sou tímida. Como é que eu vou chegar do nada e falar para ela assim, você não está sozinha? Mas o Espírito Santo não me deixou em paz. Aí, de repente, eu virei para ela. Falei assim, você está grávida, né? Vou puxar um papo. Ela com a barriga dessa. Ela, tô. Aí eu botei a mão assim nela. Falei assim, ai, Senhor, você é o Senhor. Falei assim, então, você não está sozinha. Quando eu falei isso, essa menina era uma adolescente. Ela começou a chorar. Começou a chorar. E ela falou para mim assim, eu me sinto muito sozinha, porque o meu namorado, né, que era o pai da criança, disse que o filho não é dele e me abandonou. Os meus pais não falam comigo dentro de casa, desde que eu contei que eu estava grávida. E ali eu pude falar para ela, você não está sozinha. Aí eu me enchi, né? Aí quando acontece isso, daí você fica a poderosa, a profeta. Aí eu virei e falei assim, porque o Espírito, Deus falou comigo. Aí eu fui ousada, né? Porque foi a verdade. Deus falou comigo quando eu sentei aqui. E aí ali eu pude orar com aquela menina. Nesse mesmo dia, eu falei assim, foi uma overdose de Deus. Eu já saí glorificando a Deus. Aí eu passei, eu já contei esse testemunho aqui. Eu estava indo embora a pé, eu vi uma moeda na minha frente. E eu falei, nossa, uma moeda. Moeda qualquer, é legal, né? Você está achando? Mas a hora que eu fui chegando perto da moeda, era uma moeda de 1 centavo. E eu falei assim, não vou nem me abaixar para pegar uma moeda de 1 centavo. E passei a moeda. Quando eu passei essa moeda, eu ouvi a voz. Aí estava brava. Esse é o relacionamento com Deus, que fala com a gente que nem um pai. Volta e pega. Também, gente, eu falo assim, eu não estava pensando nisso. Por mim, eu já tinha passado. Eu até falei, não. Aí eu voltei, abaixei, peguei e botei na palma da minha mão aquela moeda pequenininha. E aí o Espírito Santo falou, aí já era outra voz. Eu falei assim, a voz dele, ele tinha ficado bravo, dele voltou a ficar. Ele falou assim, não despreze nada que eu colocar na tua frente, ainda que para você pareça pouco. Eu tinha acabado de ter a experiência com a menina do ônibus. Eu falei, tá bom. Saí dali com a moedinha na mão. Veio uma moça, essas moças vendedoras de coisas. E ela estava querendo me vender um perfume. Gente, a última coisa que eu queria comprar era um perfume. Estava na hora do almoço, queria ir para minha casa, ver minhas filhas. Mas ela começou, não, porque eu estou passando necessidade. E eu sou totalmente uma pessoa cética, eu fico assim, Mas eu falei assim, eu tinha acabado de ouvir, não despreze nada. E ali ela começou a falar comigo. E ela começou a abrir o coração dela. E eu vi que foi o próprio Deus que trouxe essa moça para eu parar e falar. E ali eu falei com ela, dei uma palavra de fé para ela, orei com ela no meio da rua, né? E fui embora. Guardei, eu acho que até tenho essa moedinha guardada em algum lugar, porque eu guardo todas as coisas. Mas isso não pode ser tirado da nossa mente. A gente precisa entender que existe um Deus verdadeiro. Amém? E esse Deus, ele está aqui. Eu queria chamar o Dudu. Quem que vai tocar um teclado, um violão? E nós vamos orar. Queria convidar você a ficar de pé. Como eu disse, Deus não é um Deus de religião. Toda vez que eu comecei a ficar religiosa,
E agora eu estava prestes a começar a ficar religiosa de novo. Porque a religião aparentemente não é ruim. Religião é isso, né? Você entra nessa vida, eu vou no culto, e eu louvo a Deus, e não sei o quê. Mas a gente começa a ficar religioso. Mas, como eu disse, Deus não é um Deus da religião. Deus é um Deus da comunhão. Amém? O Espírito Santo foi aquele que Jesus deixou para falar conosco. E eu creio que o Espírito Santo vai estar falando com você, você entendendo ou não. Você entendendo ou não, o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. E para alguns, Ele está convidando. Assim como Jesus convidou Nicodemos, né? Falando que você precisa nascer de novo. Porque sem isso, você não vai ter o Espírito Santo habitando em você. E você não vai sentir essa presença que você sabe que jamais te deixa, jamais te abandona. Então, se você está aqui, você já cansou de ouvir de religião, né? Você vem aqui, tem vindo domingo após domingo aqui, tem gostado, porque tem voltado. Mas se você não teve essa entrega para Jesus, fala assim, eu quero essa vida. Eu não entendia nada. Aquele ano de 90. Mas eu entendi uma coisa. Existe um Deus verdadeiro. Existe um Deus que não está só sentado lá no alto e sublime trono, mas que Ele se inclina para ver o que passa na terra. É um Deus que fala conosco, é um Deus que quer interferir na nossa vida, é um Deus que quer ensinar a gente. Então, se você ainda não entregou a tua vida, fale com Jesus agora, no teu coração. Ou depois, fale na tua casa. Fala assim, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Se realmente há algo diferente para mim. Eu quero andar. Eu quero andar debaixo de um propósito. Porque, queridos, você e eu não viemos a essa terra por um acaso dos nossos pais. Nós viemos aqui, isso eu posso falar, porque a palavra diz, todos nós que estamos aqui dentro, todos que estão lá fora, o estuprador, o bandido, esse não é o propósito de Deus para eles, mas eles vieram nessa terra por um propósito. E eles precisam conhecer esse propósito deles, e depende de nós, mas nós não estamos falando disso agora. Agora a gente está falando de nós. Você está aqui, você nasceu com um propósito. E você só vai viver a plenitude desse propósito alinhado com Deus. Porque senão, você vai viver um dia atrás do outro. Dias bons, dias ruins. Você vai passear, você vai fazer viagens, você vai se alegrar. Mas depois você vai chegar na sua casa e muitas vezes você vai botar a sua cabeça no travesseiro e você vai se sentir triste, vazio, porque não é isso que preenche. Mas quando a gente entra no propósito, você sabe para que você veio nessa terra. Você sabe o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem através da sua vida. Então, o primeiro que eu quero falar é se você nunca entregou, se você nem sabia que você tinha um propósito. Fala assim, eu quero viver esse propósito, eu quero Jesus. Jesus, eu nem estou entendendo ainda direito o que é o Senhor morrer na cruz por mim, mas eu quero. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu acredito que o Senhor morreu pelos meus pecados, que me deixavam separados de Deus, mortos, vivendo só na minha carne. Mas agora eu quero viver pelo Espírito, no meu Espírito, o Espírito vivificado. E você, que já anda com o Senhor há tantos anos, se conhece, que já cansou de ouvir essa voz,
que essa voz já te consolou, que essa voz já te repreendeu, que essa voz já te acariciou. Há mais. Há mais. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, te convidando para você ser cheio da presença dEle. Você não vai se encher da presença dEle assistindo série, uma atrás da outra. Não que seja pecado, não é pecado. Mas ela não vai preencher seu coração. Você não vai ser cheio do Espírito Santo jogando jogos da internet. Isso é pecado? Não, não é pecado. Mas isso não vai te encher. O que vai encher é aquilo que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai no secreto. E ele que escuta vai te recompensar. E como ele recompensa enviando o Espírito. Se pedirmos o Espírito, a palavra diz que o Pai, né? Mesmo sendo mau, ele sabe dar coisas aos filhos. Quanto mais Deus, o Pai, vai dar o Espírito Santo para aqueles que precisam. E agora eu não vou fazer apelo hoje. Mas eu quero que você fale com o Espírito